Olá, aqui é a Dai Júnior e eu ajudo você a como ter controle total do seu corpo. Sim, como ter controle total do seu corpo. E hoje eu trago o tema amizade entre homens e mulheres existem. Né? Né? E para você ter um controle total do seu corpo, né? é, você vai precisar avançar nesse tema que é a amizade entre homens e mulheres. Muitas vezes você está solteiro ou solteira e vem um parceiro ou parceira casado. Aí o que você vai fazer? Você vai ultrapassar ali o limite. Então você tem que ter um controle, né? Tem que ter um controle da situação. Né? Não é porque a garota é bela, é bonita, é gostosa, que você vai passar dos limites e pegar sendo casado. Ela é casada, você tem que ter um, uma atitude, né? Uma atitude de amizade com ela. Né? Você não pode passar dos limites, né? Mesmo ela sendo linda, bonita, legal. Né? Né? Você não pode ultrapassar os limites. Né? E tem muitos casados, muitas casadas que também é, vivem uma amizade no casamento, né? Muitos casados, eles têm um período de muito sexo, mas depois disso aí, depois que passa o fogo, né? Vira uma verdadeira amizade. Muitas vezes dormem pelados e não acontece nada. Muitos anos a fio. Né? Isso acontece no casamento. Que não, que passa a ser uma amizade entre homens e mulheres também. Né? A gente não vê assim, né? Ah, o cara é casado, né? O cara ele faz, ele com certeza transa todo dia. Casados não transam. Né? Muitos homens se casam para ter sexo todo dia e não é assim. Não transam todo dia. Né? O casamento é uma verdadeira amizade. E por isso que tem muitos homens que procuram os 3 pontos fora de casa. Dentro de casa não tem jogo, mas procuram o ponto fora de casa, os 3 pontos fora de casa. Né? As mulheres, normalmente, quando vê isso, né, elas também dão seu jeito. E domingo, todo mundo na igreja, né, tem casados que têm filhos e a vida que segue. Né? Eu não defendo o casamento, eu não defendo. Né? Mas eu respeito bastante. Né? Para mim, mulher casada, eu não aproveito. E vem bastante mulher. Vem muita mulher casada. Vem bastante. Eu não aproveito. Né? Senão, não estaria ensinando aqui, né, como controlar o seu corpo totalmente. Né? Como ter controle do seu corpo é, totalmente. Né? Como ter controle absoluto do seu corpo. Né? Então, existe várias amizades. Né? Tem amizades que são proibidas, né? Tem amizades que são do casado mesmo. Né? E tem amizades que, assim, muitas pessoas falam que não tem amizade, que homem e mulher não existe amizade, mas existe. Muitas vezes o cara não não é bem assim com as mulheres, mas com os homens acontece isso. A mulher não atrai ele fisicamente e muitas vezes a mulher está querendo, né? Muitas vezes a mulher está querendo, a mulher não atrai ele fisicamente, ok? Mas é, ele vê como uma amiga, né? Ele
E trata a garota como uma amiga, mesmo a mulher não querendo, né? Mesmo a mulher querendo alguma coisa com ele, mas ele trata a mulher como amiga porque não atrai ele fisicamente, né? Com as mulheres não é bem assim, né? Mas também existe a mesma coisa. Com a mulher, normalmente é o poder aquisitivo, né? Quando o cara é pobre, não atrai ela, não atrai ela, né? Tem vários vídeos de pegadinha, de um cara com a Ferrari e tal, o cara não é atraente, né? O cara tá ali pedindo o número dela, ela não dá na rua, o cara tenta de todas as formas o contato dela, ela não dá, seja o cara bonito ou feio, mas não dá o contato. Aí ele fala assim, tem um excelente dia e vai pro carro, né? O carro normalmente é uma Lamborghini, uma Ferrari, etc. E aí quando vai para Ferrari, eu, eu já vi várias pegadinhas. Todas as mulheres voltaram. Todas as mulheres voltaram e bateram o vidro da Ferrari, da Lamborghini, etc. Para você ver que, né, a mulher funciona de outro jeito. O homem funciona na atração, a mulher funciona na, na- no poder aquisitivo, né? Se o cara for feio, não tem problema para a mulher, né? Não tem problema. Agora, se o cara for pobre, aí é amizade, né? Né? E você tem que controlar o seu corpo, cara. Né? Você tem que, né? Exemplo, um monge, né? Uma pessoa que medita bastante. Né? É um monge. Ele tem ali com aquela pessoa, aquela garota, um, um sentimento é, de assexuado, né? De não querer sexo, né? Um monge, né? Ele tem para aquela mulher ali um sentimento de amizade, né? E não, aí vai para os padres, né? Os padres também têm um sentimento, eu creio que uma boa parte, né? Mas tem também padres pedófilos, né? Tem padres que estão ali no convento e tem freiras que falam do abuso dos padres, né? Eles, apesar da instituição religiosa, eles abusam das freiras, né? E depois as freiras fazem sexo calada, né? Mas depois de saírem ali daquela instituição, elas escrevem livros, ganham muito dinheiro com livros. Né? Então tem freiras que sofrem bastante por causa de padres pedófilos. Padres que, que, eh, se, padres que abusam tanto de crianças quanto de freiras. Né? Se você dá uma pesquisa aí na internet, né, no Google, no ChatGPT, tem muitos casos de pedofilia na Igreja Católica. Se não me engano, quando eu vi, foi na faixa de 400 mil casos. É um absurdo, cara. E aí eu fui ver dos monges também, né? Os monges budistas. E os monges budistas, eu acho que só vi um caso, né? E quando eu vi outro caso, era do mesmo caso. Já a Igreja Católica tinha 400 mil casos de pedofilia no Google, né? Tem uma página lá com 400 mil casos de pedofilia. Enfim, né? Já nos monges, no monge do budismo, né? Eles só vi um quando eu fui pesquisar, era repetição, né? Então, né? Isso quer dizer que os monges, eles sabem se controlar bem, né? Eles têm um controle absoluto do seu corpo. Né? Então, né? Acontece, né? Acontece muito. Né? O pessoal tem que ter um controle absoluto, senão eles
passam dos limites, né, da vida. Pega casada, pega casado, né? E aí tem criança, enfim, né? Se envolve com criança. Né? É... Então é isso. Até a próxima. Bye bye, tchau.